Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o terceiro semestre é onde a gente aprende psicanálise, aquele encontro com Freud. Mas também é o semestre que a gente tem metodologia científica. Então, junta toda a tua coragem aí e vem comigo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, eu sou do canal ABC da Alma. A gente está fazendo entrevista com os representantes dos semestres para contar um pouquinho como é. A jovem guerreira que vai contar para a gente do terceiro semestre hoje é a Giovana Fedalto. Seja bem-vinda, Giovana. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder ajudar todo mundo. Muito bem, muito legal. E a gente vai começar falando de uma disciplina bastante intensa, que é Instrumentos e Recursos da Avaliação Psicológica. Então, essa disciplina, a gente tem um pouco de base em relação ao que aprendemos no segundo semestre, com as bases da avaliação psicológica. É uma matéria extremamente importante por avaliar o pensamento lógico e emocional das pessoas de uma forma não somente concreta, mas metódica também. É uma matéria que eu estava ansiosa para aprender nesse semestre, inclusive com as aulas práticas, envolvendo os alunos e a professora, ou professor no caso. E claro, com a quarentena, muitas dessas aulas teóricas a gente teve as aulas teóricas, mas as práticas, que são justamente as mais interessantes e importantes, não podemos ter. Mas o que tivemos é simplesmente incrível, muito interessante. A professora teve um método para ensinar a gente e fazer com que a gente possa se relacionar um com o outro utilizando os testes. Foi incrível. Você lembra quais foram os testes que vocês estão vendo? Claro, a gente viu principalmente sobre o TAT e o... Ai, tem mais um outro O também, que é o CAT? palográfico, o Ah, o TAT e o valográfico. palográfico. E desses você se identificou com algum que você falou, esse eu gostei, esse eu acho legal? Eu achei bem legal do palográfico, inclusive eu já fiz ele uma vez para poder fazer a habilitação. É o que Então, todo mundo faz. exato. E eu pude ver de uma forma bem mais profunda como que é feito e avaliado esse teste. Legal. A gente faz, né, esse teste como exercício, né? E agora com uma outra visão, né? Até com uma certa preocupação de, será que eu estou fazendo certinho? Será que está tudo cadenciado, né? Algo que a gente não pensava quando estava lá tirando a habilitação, né? Exato. Eu acho muito interessante porque tem um manual, ele explica muito bem como deve fazer e é feito de uma forma bem profunda. Eu não pensava que era assim, mas tem todo um detalhe, tem muita observação e envolve muita paciência também para fazer ele. O manual é extenso, a correção dele é muito difícil, né? Porque a gente tem que medir milímetro, tem que ver se está para cá, se está para lá. Ele realmente é bem difícil de corrigir. Exato, mas é muito gostoso ao mesmo tempo. Uma vez que É, você aprende, já pega a prática e fica mais fácil também. legal. E como foram as avaliações dessa disciplina? Em relação à prova, Você teve duas provas, aí teve. Porque a gente teve 5 avaliações, né? O que foi de APS? Você lembra o que foi o trabalho da APS? tivemos da PS, creio que foi o trabalho sobre TAT, na qual a gente estudava mais sobre o caso, e as pranchas e tudo mais. Se não for esse, for, acho que A1, A3, foi de algum caso que a professora deve ter passado para a gente para estudar e aplicar
aplicar um desses testes também. Agora me foge um pouco da cabeça o que foi exatamente. Porque a gente já está em clima de férias, né? Daí a gente já meio que esquece um pouco o que fez no semestre. Muito bom. Então você gostou dessa disciplina? Eu adorei, eu acho fantástica. Legal. E como que foi a sua sala? A sala também gostou? Eles preferiram algum teste específico? Vocês fizeram trabalho em grupo? Boa parte do nosso trabalho, e acredito que fala a verdade tudo, exceto a prova. Fizemos em grupo ou em dupla, quem quisesse fazer individual mesmo. E o que eu pude notar, tivemos muito mais facilidade com o palográfico do que com o TAT. Entendi. Muito bem. Algo mais que você gostaria de comentar sobre essa disciplina? É uma disciplina que eu recomendo quando tiver em aulas práticas, aplicando o teste um ao outro, para curtir muito. De verdade, é uma experiência fantástica que a gente não consegue em todo lugar. E não dá para saber se nos próximos semestres também vamos ter. Então é um momento único e muito especial. Ai, que legal. Bom, agora a gente vai falar de intervenções psicossociais. Com quem que você fez essa disciplina? Qual professor ou professora? Eu fiz com o professor Tiago Lopes. Eu também. Um ótimo professor ele. E como foi? Então, essa disciplina dele, fala a verdade, a gente já teve ele como professor antes, então conhecemos a prática dele e o método de ensino também. A única dificuldade que eu senti foi que tinha bastante conteúdo para ler em relação a alguns filósofos, alguns sociólogos e tudo mais, umas linhas de pensamento de cada um que envolvia esse assunto de intervenções psicossociais. Mas quem tiver coragem de ler tudo, é um conteúdo muito bom mesmo. Dá um pouco de, talvez, não sei, preguiça de ler, mas mais para frente, né? Isso vai fazer falta se não ler agora. Então, quando estiver fazendo estágio básico, daí tem que retomar, e aí junto com outras coisas que você tem que ler no próprio semestre. Então, uma das coisas é assim, por mais difícil que seja, a gente tem que tentar ler tudo no semestre que a gente está, porque senão depois tem que retomar. Exato. Mas apesar disso, o professor Thiago também ajuda muito. A explicação da aula dele é muito boa, ele deixa tudo bem claro e fácil para a gente entender. E além disso, ele tem alguns vídeos que ele compartilha também sobre os conteúdos que são curtinhos e bem simples também. Muito bom. Teve algum texto em especial que você gostou? Texto em si, não, mas tem um trabalho que eu achei extremamente fascinante para mim, que foi o da PS, pois tínhamos que escolher sobre 2 filmes que ele passou, que um é o Aprisionamento Stanford e o Teste de Milgram. Eu fiz sobre o aprisionamento de Stanford, eu achei incrível o trabalho de campo deles e o estudo que eles fizeram, que é bem realista, inclusive, e tinha acesso ao vídeo, ao filme, tudo mais, e textos, inclusive, que falam um pouco sobre isso e o que os filósofos pensavam como solução para esses problemas. Legal. Esse é um documentário, né? Ele está no YouTube, não é isso? Isso. Tá. Se não me engano, talvez até no Netflix tenha. Eu acho que eu vi no Netflix. E esse de Stanford, eu lembro que eu assisti assim, falei, meu Deus, não é novo, eu não conhecia, mas eu vi que a data não é recente. Mas é incrível, né? Como as pessoas se transformam, como o poder transforma as pessoas. É uma coisa. Você quer contar um pouquinho de como foi o experimento? Claro,
contar bem resumidamente, porque se eu for contar da forma como realmente é muito. É um experimento que se baseia em alguns alunos de psicologia de Stanford que vão fazer um teste de como é ser prisioneiro e guarda. Então, eles passam por todo um processo seletivo para quem tem uma estabilidade emocional e psicológica, para quem não possa sofrer tanto com o teste e tudo mais. E é selecionado, acho que cerca de 70 pessoas, não vou lembrar o número exato. Entre eles, eles eram divididos entre guardas e prisioneiros, e cada um tinha as tarefas igual numa prisão normal. E aí que a gente começava a ver o trabalho de todos. Havia regra para eles, principalmente para os guardas, que não podiam nem agredir ou abusar de forma e tudo mais, usar violência. E já os prisioneiros não tinha tanta regra, para falar a verdade, então era mais para os guardas. Então, após alguns dias de experimento, e quem dirigia isso ficava numa salinha, apenas observando tudo sem intervir. O experimento foi feito dentro da faculdade, numa área de estudo de psicologia, e o cenário foi inteiramente montado e próprio para isso, de uma forma bem, como posso dizer, Realista. bem realista. E em questão de pouco tempo, o teste era para ter durado muito mais, só que as coisas fugiram de controle totalmente. O ser humano que a gente vê hoje mudou e muito. E isso é interessante que eu lembro de ter usado um pouco do conteúdo do segundo semestre de processamentos grupais para investigar e refletir um pouco mais sobre esse caso. E é uma matéria, uma disciplina que a gente vê tanto no segundo quanto no terceiro também. É muito útil para esse experimento quem for escolher. Inclusive, eu recomendo, porque é muito bom, mexe muito com a gente e a gente pode abrir um pouco a mente, os olhos e ver o que realmente nós somos. E como somos influenciados, né? Pelo grupo, pelo meio, e inclusive pela roupa que está vestindo, pelo uniforme, né? O quanto que vestir um uniforme mexe com, com as pessoas e com o comportamento, né? Exato. E além disso, o mais importante que eu vi foi em relação ao poder. Quanto mais poder tem, mais chance da pessoa se tornar outra. Exato. Vocês chegaram a assistir Laranja Mecânica? Eu não me recordo. Que é um outro filme também muito intenso, né? Que fala também da questão do comportamento e tudo mais. Que eu acho que foi nessa disciplina que a gente assistiu, porque foi com o Tiago também, foi bem, bem interessante. São disciplinas que a gente faz uma reflexão muito profunda, né? Sim, demais. E querendo Muito, ou não, ao ver fazer essa reflexão do filme, a gente acaba fazendo uma reflexão da nossa vida e de quem está ao nosso redor também. exatamente. Muito bom. Muito importante na nossa formação, né? Sim, muito. Legal. Algo mais que você gostaria de compartilhar sobre essa disciplina? Sobre a disciplina, nem tanto. Mas sobre o professor, ele é muito bom professor, de verdade. Quem tiver ele vai amar como professor. Podemos ter algumas dificuldades, assim, aprendizado e tudo mais, ou então conflito, sempre tem algum conflito ou outro, mas ele possui uma forma muito boa de se relacionar com os alunos. Legal, muito bom. O Thiago é aquele professor que a gente quer ficar amigo, né? Que a Uhum. gente conversa nos corredores e quer chamar para o bar para tomar uma cerveja, não é? Exato. Muitas vezes já fizemos isso, inclusive. Legal, muito bom. Saudades do Thiago. Ótimo. Bom, a disciplina que a gente vai conversar agora é desenvolvimento humano na vida adulta e envelhecimento,
que é uma continuação do semestre anterior, né, que foi visto infância e adolescência, e agora a gente vê adultez e envelhecimento. E como foi? Essa eu tenho que admitir que foi a disciplina que mais tivemos dificuldade, mais passamos estresse, porque é muito conteúdo, o nível do trabalho e provas, tudo mais, são extremamente difíceis, pelo menos eu senti isso também, mas eu acho uma matéria muito importante. Quem tiver a oportunidade de ler o livro que foi indicado, é muito bom, pois detalha muita coisa sobre a vida que a gente não sabe e é por uma outra perspectiva. A gente teve bastante dificuldade, mas as coisas foram se resolvendo à medida do tempo, porque também foi uma novidade, pois entrou em quarentena e era uma matéria que foi totalmente diferente, assim. Quando você fala em dificuldade, era dificuldade de ler a quantidade de textos ou de compreender o conteúdo? É de ler a quantidade de texto que tem e ao mesmo tempo compreender o conteúdo, porque tem muitos textos e um pouco no livro que tem uma linguagem um pouco diferente. Entendi. E a APS dessa disciplina foi também. Eu acho que quando eu fiz, a gente tinha que assistir um filme e relacionar o filme com conteúdos da disciplina. De vocês foi isso também ou foi diferente? Foi exatamente a mesma coisa. E qual filme que você escolheu? Então eu escolhi De Repente 30, que é um filme que eu achei muito interessante, eu já tinha visto ele antes, e ele pode ser visto de diversas formas. Pode olhar tanto pelo lado da adultez, quanto da adultez emergente, um pouco do envelhecimento, adolescência, então é um pacote completo. Legal. Eu estava tentando lembrar o nome do filme que eu fiz. Eu não estou lembrando agora, mas era com o Matthew McConaughey. E conforme a gente estava fazendo o trabalho, eu falava, gente, eu acho que quem escreveu o roteiro desse filme se baseou no livro, porque tinha todos os elementos da adultez, e ele era um cara que estava com 30 e poucos anos e não saía de casa, então tinha a questão do ninho cheio, tudo que a professora comentou tinha nesse filme. Então, eu vou pesquisar e depois eu vou colocar aqui para ficar como dica para o pessoal que está vindo para o terceiro, que às vezes é difícil, né, a gente pensar num filme. Esse filme foi a minha amiga que indicou, a Ana, que fez trabalho comigo, e eu achei maravilhoso, assim. Eu achei um presente, que eu falava, nossa, muito fácil. Dá para encaixar todo o conteúdo, assim, da aula no filme. É muito bom, de verdade. Eu ia fazer sobre um outro filme, só que eu não estava encontrando para assistir, que é O Diabo Veste Prada. É muito bom para estudar sobre a adultez em relação ao trabalho, principalmente, que é uma coisa que a gente vê muito no livro. Mas como eu não pude achar, eu fiz sobre o De Repente 30. Legal. E as outras avaliações dessa disciplina, você lembra quais foram? Tivemos um caso para avaliar também, para ver que tipo que era, sabe? Se era adultez emergente, se era adultez só, e quais os problemas. Tivemos bastante trabalho em relação à classificação dessas categorias que a gente estudou. Vocês falaram bastante de Erickson nesse semestre? Bastante. Você gosta das fases dele? Se identifica? Como que você... Eu acho muito interessante, é bem detalhado e bem verídico também. Eu, eu senti alguma dessas coisas também na minha vida, na minha história e tudo mais. Eu acho que estudar desenvolvimento é legal, porque não importa a idade que você tenha, você vai se encaixar em alguma fase ali. Exato. Então, tem muito de autoconhecimento, né? Nossa, muito. E você vai vendo também que além de não é só em uma fase específica, mas um pouco de todas, né? Conforme varia de pessoa a pessoa.
Muito bom. Algo mais que você gostaria de comentar sobre essa disciplina? É uma disciplina que requer bastante atenção, por ser um conteúdo bem extenso, porque, como foi dito, ela é tanto vista no segundo semestre, só que da infância até a adolescência e depois do adulto até o envelhecimento. Então, é muito importante e muito útil para a vida mesmo. Legal. Hoje eu fiz uma entrevista com a professora Catalina e ela estava falando sobre a psicologia do esporte, né? E como a psicologia do desenvolvimento é importante quando você está trabalhando no esporte, porque dependendo da categoria que você está trabalhando de atleta, é uma visão que você tem que ter do ser humano. Então, assim, não tem como a gente não estudar desenvolvimento humano. Esse conhecimento vai fazer parte de todas as outras disciplinas que a gente está estudando nos outros semestres. Então, é bem legal. Exato. E agora que você tocou nesse assunto, eu me lembro que cada um dessas categorias, a gente não somente vê o psicossocial, mas o biosocial também. E mais um outro que eu não me lembro agora. Ah, sim, o cognitivo. Então a gente vê literalmente quase tudo sobre o humano. E é bastante conteúdo, né? Muito livro enorme, mas é muito bom para ler. Eu também gosto bastante. Eu comprei esse livro e aí com a intenção de ler sempre, né? É que aí a gente acaba colocando na estante e não pega, mas é bem importante de estar acompanhando. Muito bom. Então, agora a psicanálise. Então vamos lá. Psicanálise, como eu já vi muitos falando, é uma matéria de muito foco, muito falada e bem conhecida também. Honestamente, é uma das matérias que eu mais gostei e mais tive facilidade, porque o conteúdo é simples até de entender. Claro, tem dificuldades em algumas coisas, mas também, graças à professora, a gente teve um ensino fantástico e o nível de compreensão foi bem tranquilo também. Nessa matéria, tivemos bastante conteúdo em relação, principalmente, a Freud, que é o foco da psicanálise, e bastante estudamos muito sobre perversão, sobre o ego, o superego, que mais? O consciente, o subconsciente e tipo suas especificações e classificações e tudo mais, e como que aplica na vida. E acho que uma das partes que eu mais gostei foi em relação à histeria e perversão também, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E é basicamente a base da psicanálise quando fala sobre hipnose, no caso de histeria. É bastante conteúdo, é bastante profundo, não é todo mundo que gosta, né? Mas quem gosta se apaixona. Nossa, demais. Você já se vê escolhendo uma abordagem ou ainda você está tateando, conhecendo? Eu fico entre muitas abordagens. Ultimamente eu fico mais. Eu tava pensando em psicologia criminal, mas agora eu vejo que eu tô indo um pouco para clínica. Olha que interessante. O que te fez mudar? Conhecer mais a psicanálise ou o quê? Para falar a verdade também, mas eu vejo que a clínica é aquilo que eu busco na psicologia, eu acredito que é a forma mais pura de você poder entender a mente humana. Porque você vai estar conversando com uma pessoa e vendo o que ela pensa. Ali, né, no tete a tete, Exato. uma E coisa aí, bem dedicada, muito foco. bem isso. Legal. Você lembra quais foram os trabalhos? Sim. Tivemos um trabalho sobre perversão. Se eu não me engano, tinha também um trabalho sobre uma das
3 lições de Freud, fizemos sobre a primeira. Esse foi um dos 2 trabalhos que eu mais achei interessante, e os outros eu não sei se eu vou lembrar. Não, normal. É uma pena que a gente está fazendo isso nas férias, né? Eu gostaria de ter feito um pouquinho antes, porque Exato. eu acho que foi um semestre tão intenso e todo mundo estava querendo chegar nas férias e falar, ai, pronto, vou ficar um tempo sem pensar na faculdade, né? Então, que legal que você está aqui, forte, compartilhando com a gente. Mas eu entendo que você não lembre de tudo. É realmente, eu também já, o que passou, eu falo, não, chega, já entreguei, não quero pensar mais nisso. Não, é bem isso. Depois de tanto estudo e tantas adaptações, né, nesse período, o aluno quando chega nas férias fala, agora vou deletar tudo. Exato. Legal. Algo mais que você gostaria de falar sobre psicanálise? Tem que ter paciência com Freud. Eu acho ele bem doidinho. Ele tem um pensamento bem anormal, mas o que ele consegue através desse pensamento é incrível. Bom, agora a gente vai falar de trabalho e subjetividade, que eles tiveram com a professora do meu coração, que é a Nielce. Bom, em primeiro lugar, essa professora é incrível, eu tenho um carinho enorme por ela. Posso dizer que foi a minha disciplina favorita até agora, não somente pelo conteúdo, mas pela forma e dedicação que ela tem com os alunos e com a matéria. Ela é uma professora muito paciente também e está super disposta a ajudar todo mundo com suas dúvidas e questões, porque, querendo ou não, é uma disciplina que exige muito esforço, pois é difícil. Você se identifica com essa área do organizacional? Sim, inclusive neste semestre eu estive procurando trabalho que envolvia a área organizacional. Ai, que legal. Tomara que você consiga. Era também. Muito bom, porque boa parte dos alunos não gostam de RH, não querem trabalhar com isso, mas é uma área bastante interessante, né? E quando a gente estuda trabalho e subjetividade, trabalho e saúde mental, a gente vê o quanto que o trabalho é importante na nossa vida, para a nossa saúde mental também, né? Exato. E a atuação do psicólogo numa área organizacional é extremamente importante, porque, querendo ou não, todo mundo vai trabalhar 1 hora. E promover a saúde psicológica num ambiente de trabalho e um ambiente bom é muito importante para não causar estresse ou sobrecarga. Exatamente. E essa questão do organizacional, nós temos em 3 semestres essa disciplina voltada para isso. Esse semestre agora que eu terminei o 5º, a gente teve intervenções em contextos organizacionais. Então, é meio que uma prática de todo o conteúdo que a gente vê no 3º e no 4º semestre. Então, agora no 4º semestre vocês vão ter de novo, e aí no 5º semestre vai ter de novo. Ai, que ótimo! Muito bom saber disso. Para você que quer trabalhar nessa área, dá para aprender bastante e chegar na empresa já, sabe, com muitas ideias, uma visão mais profissional e mais abrangente do que você vai estar vivendo lá. Exato. Você lembra como foram as avaliações? As avaliações eu senti bastante dificuldade, na matéria também, porque é um assunto que envolve a disciplina, ela fala muito sobre toda a história do trabalho, desde o princípio. Ou seja, lá quando nós éramos primatas praticamente, que começou o primeiro trabalho, quando a gente bateu na pedra e tudo mais. Então, a gente passa por um assunto que, inclusive, eu fiquei surpresa de ver, porque eu não achei que eu fosse ver isso em psicologia, que é Fordismo e Toyotismo, que, querendo ou não, é o fundamento da área organizacional. Taylorismo. Taylorismo também. Sim, eu também, quando eu ouvi Fordismo, eu falei, gente, eu tive isso em administração, o que é essa matéria? O que estou fazendo aqui?
Exato. E aí a gente vê como, não, realmente isso influencia totalmente a questão, né, da saúde mental e tudo mais. Então, não tem como separar o ser humano do trabalho. Então, por isso que a gente vê tanto isso no curso de psicologia. Isso é verdade. Muito bom. Algo mais que você gostaria de comentar? Essa é uma disciplina que eu gostaria de ter me envolvido muito mais. Embora foi a minha favorita, eu tive muita dificuldade para aprender porque era muito conteúdo e honestamente eu já estava nos meus limites para aprender alguma coisa a mais, que eu estava cansada. Mas eu achei muito legal, muito interessante, porque eu não conhecia sobre esse negócio do trabalho, sobre as leis, o que é prezado para o funcionário e tudo mais, quais mudanças que tiveram ao longo do tempo, e entre outras coisas. Ótimo, perfeito. Eu acho que aqui a gente fecha as presenciais e a gente pode falar do EAD? Claro, com certeza. Bom, esse EAD está longe de ser o favorito dos alunos, que é a metodologia científica. Como foi a sua experiência com essa disciplina, Giovana? Nossa, foi tenso. Eu passei tanto estresse com essa disciplina. Desde o começo do ano que eu vi abrir os conteúdos, abrir o exercício, eu juro, eu deixei para a última semana tudo. E para eu correr para resolver, ler tudo que eu pude e tal, foi estressante, porque tinha pouco tempo. Então, sobre essa disciplina, eu senti ela um pouco longe de psicologia, não vi muita semelhança, mas eu vi alguma importância. Os assuntos que mais me marcaram foi em relação a um estudo que a gente fez sobre os índios, algumas colônias e comunidades, tipo a dos quilombos, por exemplo. Isso daí eu me lembro bastante sobre estudar sobre a cultura deles. E em relação à norma ABNT, querendo ou não, tanto para esse curso quanto para qualquer um, é muito útil e necessário. Demais, demais. Hoje eu recebi a minha nota de estágio e eu só não fiquei com 10 porque eu coloquei um espaçamento errado no relatório. Eu perdi 0,15 pontos. Eu falei, não acredito que eu errei nisso. Ai, que tenso, meu Deus. Então, assim, é chato, é uma disciplina chata, mas tem que aprender, não dá para fugir dela. Porque, principalmente a partir do estágio que a gente é avaliado pelo relatório, a gente não é avaliado só pelo que a gente escreve, mas pela forma como a gente escreve. Então, espaçamento, a fonte, tamanho da fonte, isso a gente tem que ter, assim, na ponta da língua. Não pode nem pensar, tem que saber que é Arial Times 12, margem de 3 e 2, espaçamento de 1,5, essas coisas a gente tem que saber. Né? E fazer a bibliografia, que é um saco de fazer. Eu sempre começo os meus trabalhos pela bibliografia, porque é o mais difícil para mim. Se eu esperar, depois que eu estiver esgotada de escrever para fazer a bibliografia, eu sei que eu vou fazer mal feita. Então eu já começo lá, que eu acho que é o mais difícil, e aí depois eu falo, bom, agora eu vou escrever. Eu fiquei assim também. Inclusive, por mais que seja muito difícil e chata essa matéria, que, como você falou, tá longe de ser a favorita, longe. Eu fiquei muito feliz de ter visto isso o mais cedo possível, porque isso não vai ser somente útil na faculdade, mas em relação ao trabalho e muitas outras coisas também. Isso é realmente algo que a gente precisa ter de cor e tá sempre acompanhando, porque podem mudar. Inclusive, eu já comecei praticando bastante, já configurei meu Word inteiro para deixar nesse padrão assim, para não ter o trabalho de errar e tudo mais. Mas, claro, ainda esqueço muitas coisas, como, por exemplo, a bibliografia. Que, na minha opinião, é a parte mais chata de fazer. Porque são muitas variáveis. Aí você vai colocar o capítulo, aí tem que colocar a página, aí tem que colocar a edição. Ai, fala, gente, que saco fazer isso. Mas tem que fazer.
E eu lembro que quando a gente estava fazendo essa disciplina, a gente pensava, mas isso é só para quem quer ser cientista, só para quem vai querer trabalhar em pesquisa. E não é. É para todo mundo. É para todo mundo. Porque em todos os semestres a gente vai ter que entregar trabalho nesse formato ABNT. E se a gente não colocar, a gente vai perder ponto. Então, é para todo mundo. Exato. E é extremamente essencial no famoso nome chamado TCC, e seminário também. TCC a gente não tem mais na FMU, mas a gente tem seminário e a gente tem todas as outras avaliações, e principalmente os relatórios de estágio, né? Que tem que vir nessa formatação. Você lembra como foram? Oi? Ok. Oi? Você lembra como foram as avaliações? Sobre metodologia, eu lembro sim. Como falei, teve essa primeira avaliação, que todas elas eu senti que foi bem fora do contexto em relação aos e-books e tudo mais. Como essa dos quilombos, por exemplo, eu lembro de ter visto pouquíssimo nas provas e em exercícios também. Então, eu senti muita dificuldade, fiquei bem perdida, sem saber como que eu respondia. EAD, eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a deixar para o final. Né? Falar, depois eu faço isso, como não tem aquela cobrança, né? Mas a gente tem conversado em vários vídeos das outras entrevistas, o pessoal falando, é importante a gente tentar fazer antes e realmente ler todo o material e se aprofundar, porque a gente tem algumas disciplinas muito importantes que foram para EAD, e a gente não pode tratar elas como, isso é menos importante, não é. Ela é tão importante quanto as outras, e a gente tem que aproveitar a autonomia e a responsabilidade para estar estudando por conta essas disciplinas. Exato. Muito bem. E como foi a sua visão geral, assim, do terceiro semestre? Foi uma visão bem dura. Porque eu começo do ano tivemos aulas presenciais e tudo mais. Acho que a pior parte para mim, e acredito que para minha sala também, foi a questão da adaptação, tanto da gente, quanto dos professores, quanto do sistema, da FME inteira em relação a essa quarentena, essa pandemia que chegou de repente aqui. Então, durante um longo tempo, a gente quebrou a cabeça tentando se acostumar com tudo e um novo método de aula, tendo que ter paciência para receber informação e para passar a informação na aula, porque sempre mudava alguma coisa. E em relação, acho que essa foi a minha maior dificuldade, acredito que a de muitos também. Mas os conteúdos são fantásticos e eu gostaria muito de ter visto pessoalmente, como diz a professora Nielce, em cores ao vivo. Mas quem tiver oportunidade, aproveita, porque só passa uma vez isso. É verdade. Opa, muito bom. Tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar? Porque eu acho que você já deu conta do recado. Eu acredito que não, mas eu só reforçando que realmente é um curso fantástico. Ele exige muito esforço e muita leitura também, mas conforme você pega no tranco e acostuma, você vai criar uma paixão extrema por psicologia. Como eu não era o curso que eu tinha escolhido para fazer, mas conforme eu fui dando uma chance para escutar, cada dia mais que passa eu vejo que é esse o curso que eu tenho que fazer mesmo. Que bom. Muito bom que logo no começo você tenha essa certeza, esse sentimento, esse amor pela psico. Muito bom. Então, eu gostaria de te agradecer, Giovana, por ter disponibilizado tempo para falar com os outros colegas. Eu tenho certeza que vai ser muito valioso esse seu depoimento. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Espero de verdade que esse vídeo possa ser bem útil para todos que precisarem conhecer um pouco mais. E eu, sinceramente, adorei essa iniciativa, porque como aluna também eu quero ter mais informações sobre outros semestres, sobre a faculdade e tudo mais, para não me sentir tão perdida. Legal, gostoso. Você é a penúltima entrevista que eu estou fazendo. Na quarta-feira eu vou entrevistar o pessoal do nono. E aí a gente vai estar com os 10 semestres
certinhos lá no YouTube. Dá para fazer maratona de semestres no fim de semana. Maratona F1000. Maratona FMU. Então tá bom, Giovana, obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Beijo. Curtiram? Se você está maratonando pela playlist dos semestres, tem mais psicanálise lá na frente. Inclusive Anna Freud e Melanie Klein. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha. Um beijo!